E aí, eu sou o Léo e eu preciso assumir que eu não consigo mais esconder a minha ansiedade pro início do arco de Elbaf. Esse capítulo tá cheio de informação interessante, mas acho que a coisa mais legal nele com certeza é saber que a gente já tá chegando lá. Mas é claro que eu também vou comentar muito sobre o mestre das silhuetas, Eiichiro Oda, que colocou mais uma no final desse capítulo e que pra mim já tem uma solução bem clara. Mas isso vai ficar pra essa review do capítulo, capítulo 1124, Melhor Amigo. Bom, já naquele clima de entre arcos, o capítulo começa com uma cena entre Morgans, Vivi e o maldito do Apu. Morgans já quer espalhar um monte de fake news baseado nas coisas que ele, entre aspas, descobriu e quer fazer uma bagunça com as suas manchetes. E aí é muito interessante que a Vivi começa a discutir com ele sobre isso e fala que, bom, claramente ele é um desgraçado e um mentiroso e que qualquer pessoa com mais de 2 neurônios vai saber que ele tá mentindo. E isso é muito interessante porque a Vivi estar nesse ponto é muito bom pra narrativa da história. Ela é uma chapéu de palha e ama o Luffy, assim como boa parte do mundo. Assim como a gente vê nesse capítulo, pode ser que ela influencie muito as notícias que o Morgans vai passar pro restante do mundo, de forma que possa ajudar o Luffy. A gente não sabe qual desfecho que o Oda vai dar pra essa trama dela estar no lugar lá com o Morgans, mas com certeza isso vai ser muito relevante. Lembre-se também do paralelo entre ela e Lily. Lily foi a responsável por espalhar os Poneglyph, que é a verdade do mundo. E a Vivi, bom, é descendente dela e tá no lugar onde tem o maior repórter do planeta. Detalhe muito interessante, a gente já teorizou aqui no canal. Lembre-se que aqui no canal a gente já teorizou que a Vivi vai ser responsável por anunciar para o mundo inteiro quem é o Imu, em que posição do mundo ele está e declarar a guerra. A gente já fez essa teoria aqui, vai deixar em algum lugar aí para vocês verem, mas ela estar nesse ponto da narrativa agora é interessantíssimo e faz esse paralelo muito interessante com a Lily. E o que reforça isso é o encontro que ela vai ter com o Sabo em algum momento. A gente sabe que o Sabo ficou com essa missão passada pelo Rei Cobra e em algum momento ele vai encontrar a Vivi, e quando ele encontrar, a Vivi vai saber da morte do seu pai, a verdade da morte do pai dela e quem é o Imu. Ou seja, tudo se conecta para esse grande evento acontecer. Detalhe muito importante que eu quero falar sobre um possível plot twist do Morgans. A gente vê ele como um repórter que traz muitas fake news pro mundo. Tem um detalhe, que ele não é um mink. Os minks tendem a ser todos mamíferos. E o Morgans tem uma fruta, a fruta que transforma ele num pássaro, e ele tá sempre na forma híbrida, certo? Então, olha pro chapéu do Morgans. A gente já viu esse chapéu em outro lugar. Pois é, em um dos membros do bando do Roger. Seria possível que o Morgans agir assim? É na verdade um disfarce, e ele está colocado estrategicamente nessa posição e levar notícias para o mundo, para quando o momento certo chegar, ele divulgar para o mundo inteiro a verdade do mundo? Pois é, eu vou deixar essa pulga aí atrás da orelha de vocês. Então temos uma página dupla onde vemos o resultado da batalha em Egghead. A gente vê o Sentomaru fugindo num bote, o que foi bem engraçado, apesar da cena ser bem séria. E então começa uma ligação entre Kizaru e Akainu. O maldito do Sakazuki começa a cobrar o Borsalino de tudo que ele fez na ilha, da Power Plant, do Saturne, do restante dos marinheiros, dos fugitivos e por aí vai. Borsalino fala que tá todo mundo desacordado depois da onda de haki do Joy Boy. E aí o Akainu fala que ele trabalhou as coxas, ou seja, não fez o trabalho completo. E aí é um momento que, por mais que eu não goste muito do Kizaru, ele se mostrou bem forte só para responder o Sakazuki, que eu gosto muito menos que ele. Ele pergunta pro Akainu se ele já, por acaso, alguma vez na vida teve que matar o melhor amigo para cumprir uma missão. E aí o Akainu fica em silêncio, a gente tem um pequeno flashback entre o Kizaru e o Vegapunk. E é o momento que a gente tem uma possível revelação, por assim dizer, mas é o momento que o Borsalino, pela primeira vez no mangá, dá uma resposta bem ácida para alguém, falando que se o Sakazuki quiser ver o que aconteceu, ele vem aqui com os próprios olhos, já que ele tem tanto tempo pra ficar de papo furado. Excelente resposta, pena que vem do Kizaru, mas de qualquer maneira foi uma excelente cena. E aí a tal revelação é que o Sakazuki fala: me desculpa, irmão. A gente não sabe se ele tá falando irmandade por questão da marinha, ou se eles realmente são irmãos, mas de qualquer maneira, se eles forem irmãos de fato, a gente vai ver na tradução oficial, mas se eles forem irmãos, foi uma revelação bem aleatória e jogada assim do nada pelo Oda. Mas eu tendo a acreditar que é por questão da marinha mesmo. Até porque o termo que eles usam no japonês é Kyodai, que pode servir tanto para irmãos de sangue, quanto irmãos parceiros. Esse mesmo termo é usado por Ace, Luffy e Sabo, quando eles são crianças, e assim, eles não são irmãos de sangue, mas se consideram irmãos por criação e por tudo que viveram juntos. Então, de qualquer maneira, o termo não é direto sobre irmãos de sangue, mas ainda assim, interessante ver essa relação deles. Frank, Jinbe e Zoro começam a conversar sobre a situação e que a festa parece que acabou dentro do navio, e isso porque aparentemente eles não conseguiram cumprir a missão de salvar o Vegapunk. E aí o Frank pontua uma coisa que é
bem óbvia que eles estavam com 5 Gorosei, a marinha, um almirante, enfim, estavam completamente cercados e fugir já foi um milagre. E aí o Zoro, bem sensível, fala que ele já é um Yonkou e ele não pode estar com essa choradeira por conta de um velho. E bom, apesar de que eu concordo que o Luffy realmente é um Yonkou e tem que se portar como tal, ainda assim eu acho que ele não tem que mudar a personalidade dele nunca. Detalhe que eu gostaria de citar aqui é que no navio de Elbaf, em um dos escudos, tem aquele símbolo de sol que eu já falei no vídeo, o Shiroda não pode ver e constantemente falo aqui no canal, que ele representa as fases da lua e é algo que é compartilhado por todas as culturas do mundo que envolvem o século perdido. E bom, é óbvio que isso vai existir tanto no navio de Elbaf como em toda a ilha. Tenho certeza disso, afinal eles adoram ao Deus do Sol. Mas é só um detalhe que eu queria citar dessa página, porque na outra página a Lilith já desperta e aí a gente começa sobre a narrativa de a possível ou não morte do Vegapunk. Capítulo passado, e até comentamos aqui na análise, essa bola já tinha sido levantada pelo Shaka do que seria a morte para eles, e que a morte não é exatamente o que a gente enxerga como ser humano para aquelas máquinas. É muito legal que aí ela começa a chorar desesperadamente, lembrando que todos os outros morreram, e depois em 5 segundos fala que tá com fome. Se você que tá assistindo esse vídeo namora, você sabe muito bem o que é isso. Mas bom, brincadeiras à parte, eu queria deixar bem claro que tem uma coisa muito importante nessa cena, apesar de ela ser um alívio cômico. Quando ela fala que tá com fome, alguém dentro do navio também comenta que é muito possível que ela esteja sentindo fome porque ela se desconectou da York, ou seja, agora ela sente fome. Só que se isso vale pra fome da York, também vale pra todas as outras personalidades e também todas as outras habilidades de todos os outros Vegapunk. Então, em teoria, nós temos realmente o Vegapunk vivo na Lilith, ou a Lilith, enfim, eu vou explicar isso com a própria fala da Lilith mais na frente. O Luffy tá bem triste, comeu bem pouco, só uns 5 cachos de uva gigantes, assim, pouca coisa. Pra quem tá triste, realmente, ele comeu bem pouco. E a própria Lilith vai falar com ele sobre o fato de que, na verdade, todos os Vegapunk estão bem vivos. O conceito de morte, pra eles, pros Mugiwaras e pra os humanos no geral, não cabe muito bem aos Vegapunk, porque, de certa maneira, todos mantiveram suas promessas. Mas eu acho que o que a Lilith quis dizer é que, além de terem mantido suas promessas, temos duas coisas dentro do mangá de One Piece que são muito importantes. Personagens só são mortos quando são esquecidos. Temos a fala do Hiluluke, e Vegapunk dificilmente vai ser esquecido depois de tudo que ele fez agora com essa revelação. E em segundo lugar, alguns personagens muito importantes envolvidos com tramas principais da história, com o século perdido ou com promessas que eles deixaram sempre falam: eu não vou morrer, parceiro. Essa fala é do Gold Roger e outras pessoas também dizem isso dentro do mangá. Então temos dois possíveis conceitos aí. Ou ela tá se referindo ao fato de que eles cumpriram suas promessas e não vão ser esquecidos por terem as cumprido e a mensagem ter sido passada através do Stella, ou de fato que todos estão vivendo dentro dela de certa maneira, mesmo que não compartilhando mais a consciência, já que as partes, essas outras partes se foram, ou ainda há uma possibilidade de uma outra tecnologia que Vegapunk tenha desvendado que possa ser algo a respeito do século perdido e de fato algumas pessoas não morrerem, pelo menos materialmente elas morrem e de alguma maneira elas permanecem vivas em algum lugar, não uma espécie de céu, mas em algum lugar, ou alguma espécie de memória. O que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar explicar. Sabe a última cena do Retorno de Jedi, em que os antigos Jedi aparecem e veem o Luke? Pois bem, seria mais ou menos isso. Isso seria muito bonito se acontecesse em Laugh Tale, por exemplo. Aquela teoria de que Laugh Tale é o Valhalla e é o lugar onde vai ser celebrado o grande evento, a grande festa para o mundo todo, seria bem reforçada com isso e seria muito bonito de se ver. Afinal, o Valhalla nada mais é do que um salão dourado gigante de festa, onde os antigos guerreiros que morrem têm suas almas levadas para lá para participar da última grande batalha, que é o Ragnarok. Só que aqui em One Piece eu acho que eles não participariam da última batalha, pelo amor de Deus, Oda, não façam Edo Tensei. Mas eu acho no sentido de que essas almas ou essas pessoas poderiam de alguma forma aparecer para quem chegar na ilha. Isso seria bem bonito. Ainda mais agora que estamos dando introdução ao arco de Elbaf, ainda mais agora que estamos chegando no arco de Elbaf e esse tema da mitologia nórdica tá bem forte. Para todos os efeitos, sendo bem pé no chão, saindo um pouco dessa teoria, eu acho que a Lilith quis dizer que eles realmente estão vivos, cumpriram suas promessas e estão dentro dela, como o Vegapunk. Seria muito interessante realmente tê-la dentro do bando, seria mais uma mulher pro bando, o que eu sinto que falta, e também um cientista que o bando não tem. A gente tem o Frank, mas o Frank é carpinteiro, ele é chamado de carpinteiro, apesar de que ele manja muito de ciência e era um pseudo discípulo do Vegapunk. Mas ter o próprio Vegapunk, por assim dizer, na Lilith é bem interessante, é bem legal, e espero que isso permaneça. Seria interessante ver um personagem que é remanescente do Vegapunk chegar lá e descobrir o resto da verdade que o Stella não sabia.
Por fim, temos uma página dupla linda demais da festa dentro do navio, agora que o Luffy voltou a se animar. É perguntado pra ele se ele escutou alguma coisa sobre o Vegapunk, e que o Vegapunk falou que pra ser o rei dos piratas tem que achar o One Piece, e quem achar o One Piece vai guiar o mundo inteiro. E aí o Luffy prontamente responde que é ele que vai encontrar, foi pra isso que ele saiu pro mar. E que apesar de que se ele tiver que lutar com os gigantes, ainda assim ele vai ser o rei dos piratas. E isso é muito legal de se ver. É muito bom também que os gigantes fizeram uma batida de tambor pra ele. A gente já tá começando a entrar nessa possível cultura que vai ter a respeito do Deus do Sol. E a gente vê realmente o Dododon, aquela batida de tambores, num pequeno quadrinho embaixo, quando o navio tá meio que pulando do mar assim. Tem uma cena muito bonita também da Robin falando que tá muito empolgada pra ver o Sol. Eu tô muito empolgado pra ver esse encontro. Apesar de que do jeito que o Oda é capaz de o Sol ter saído pra navegar pra algum lugar e a Robin ficar no queira. Eu torço pra que isso no copo do Chopper seja suco, pelo amor de Deus, que o Chopper é uma criança, mas de qualquer maneira a gente também vê a Bonnie, que mal tinha aparecido no capítulo lá atrás, também em forma de criança bebendo, tomara que seja suco. E uma coisa muito interessante também sobre essa página dupla é que a posição que a Robin tá observando todo mundo dançar com um copo na mão me lembrou muito o painel de Skypiea, em que ela tá vendo o Luffy dançar na pose do Nick, aqueles tambores tocando e eles dançando ao redor da fogueira. Guardem muito bem essa cena e essa fogueira, isso vai estar em um vídeo que a gente vai comentar aqui no canal, mas isso parece muito ser um ritual de celebração antigo, e os gigantes, bom, vocês já viram que eles gostam de celebrar a todo momento, e a cultura mais forte ligada ao Deus do Sol é na ilha deles. Então com certeza a gente vai ver esse painel se repetir, o painel de Skypiea. Isso vai ser ainda muito importante, guardem bem essa cena. Por último, chegamos então à maior habilidade que Eiichiro Oda tem dentro desse mangá, que é desenhar uma silhueta e fazer a gente tentar adivinhar quem é. Mas eu nem vou ficar de muito rodeio não, vocês sabem muito bem que é muito possível que esse cara, o cara que tá na costa em Warland, olhando pro navio chegar, deve ser com certeza o cara que tava com Crocus lá no Cabo dos Gêmeos. A silhueta é extremamente parecida, ambos estavam bebendo com uma garrafa de vidro, assim como aparece na silhueta que ele está sentado. O chapéu, a roupa lembra muito, e é o único personagem que não vimos até o momento o rosto. E ele é bem misterioso, afinal ele estava com um membro da tripulação do Roger e celebrando uma nostalgia, ou seja, eles estavam celebrando por se encontrarem, por memórias que eles tinham há muito tempo e bebendo juntos. Pode ser que essa pessoa, mesmo estando em Elbaf e estando com Crocus, seja o Scopper Gaban? Eu acredito que sim, afinal Elbaf é a última ilha antes de Laugh Tale. Eu já falei a vocês e tá mais que provado a minha teoria sobre a relação dos arcos. Eu falei que depois de Egghead, que seria o paralelo com Sabaody, teremos Elbaf, que é o paralelo com a Ilha das Mulheres, e depois de Ilha das Mulheres temos Impel Down. E Impel Down é o paralelo com Laugh Tale. E Elbaf, claramente, o Oda não tem nem mais saco, eu acho, pra escrever outra ilha ainda antes de Laugh Tale. Então Elbaf possivelmente é realmente o último arco antes da chegada do Tesouro One Piece. Até porque depois dessa bola que o Vegapunk levantou pro Tesouro One Piece, não é possível que o Luffy passe por outra ilha antes disso ainda. A não ser que seja realmente uma passagem ali pro Roadstar, que também é possível, afinal, antes de chegar em Marineford, que é a guerra final, lembrando do paralelo de arcos, o Luffy ainda tem um trajeto antes de sair, de fato, de Impel Down. Mas de qualquer maneira, tendo isso como referência, seria muito interessante ter o último membro da tripulação do Roger nessa ilha, sendo o Scopper Gaban. Assim teríamos um no início, o Crocus, um no meio, o Rayleigh, e um no final, que é o Scopper Gaban, e faria até mais sentido esse encontro que eles tiveram. Primeiro membro no início da Grand Line, o Crocus, falando com o último membro, o Scopper Gaban, lá de Elbaf. Há também outra teoria que eu gosto muito, que é de Odin. Seria mais uma profecia das que Joy Boy ou que Lily teria deixado do passado, assim como o Toque também falou em um ano, que seria realmente o momento em que o Deus do Sol retornaria para a ilha de Elbaf. E Odin teria esperado por 800 anos esse encontro, e esse personagem seria Odin. Isso porque em alguns retratos mais antigos do Odin, alguns desenhos que tinham dele, ele tinha um grande chapéu, um corvo e era beberrão, assim como o Thor. Então é muito possível que seja Odin, também é possível que seja Loki e outros personagens que possam saber que o Luffy tá indo pra Elbaf. Mas sobre tudo isso a gente vai comentar em outro vídeo. E é com isso que eu encerro esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu like. Não esquece de se inscrever para aumentar nossa recompensa no YouTube. Também confere na descrição, onde você vai encontrar o nosso Instagram, para você mandar suas perguntas lá e a gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!